Não existe pecado original. Nós somos a imagem e a semelhança do nosso casal criador. Acreditar que nós podemos pecar ou que nós nascemos com algum tipo de pecado é atribuir a Deus a própria possibilidade de pecar. Jesus não veio aqui para morrer pelos teus pecados ou para limpar os pecados do mundo. Jesus veio aqui para mostrar a santidade daquele que se lembra completamente da sua unicidade com Deus. Boa noite, dimensionais, boa noite, caminhantes, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal A Caminho de Casa. Meu nome é Ângela, é um prazer receber você aqui mais uma vez, 2 dias seguidos, né? Isso é porque eu tô com virose, se eu não tivesse, seriam 4 vídeos por dia. Espero que vocês não cansem de estar conversando aqui comigo, que o nosso canal cresça cada dia mais, se expanda, chegue a mais pessoas e que a gente consiga fazer uma rede bem forte aí de compartilhamento do conhecimento. Antes de qualquer coisa, eu peço que você se inscreva no meu canal, que você curta, que você compartilhe, que você se sinta em casa e que você consiga propagar informação através do compartilhamento das nossas conversas aqui, né? Seja muito bem-vindo, estou muito feliz de estar com você. E vamos começar o tema do vídeo de hoje. Eu acho que hoje o vídeo não vai ser tão longo, vai ser um vídeo mais curto, porque não é necessário muita explicação a respeito desse tema. Mas vamos começar, e eu começo esse vídeo com uma pergunta. Você acredita que você é um pecador? Que você já nasceu e que você vai morrer, vai sair daqui devendo? Você acredita que você tem um pecado original? Que a sua dívida para com Deus ou para com Jesus Cristo é imprescritível, é intransferível e é ilimitada? Se você acredita, eu vim aqui nesse vídeo conversar com você para tirar esse conceito da sua mente e para afirmar categoricamente que não existe um pecado original. O conceito de pecado, o conceito dessa distorção que foi colocada na nossa mente, foi trazido para nós através da religião, mais precisamente através de Santo Agostinho, aproximadamente no século XVI, que criou essa ideia de que o ser humano ele padece desse pecado original, dessa falha de caráter, dessa ruptura essencial na sua essência, né? Essencial na essência é meio redundante, mas enfim, nós também trabalhamos com redundância. No entanto, esse conceito foi criado basicamente para fins políticos dentro da própria religião. Nada mais oportuno do que colocar a massa como grandes devedores, como pessoas completamente, enfim, marginalizadas e submissas, para que nós venhamos a precisar de um representante, de um intermediário, que talvez seja menos pecador, ou um pouco mais santo, ou um pouco mais próximo de Deus, né? Geralmente eram as autoridades religiosas. Mas o conceito de pecado, pessoal, é uma distorção, é uma completa ilusão que está completamente longe da natureza de tudo aquilo que foi criado por Deus. Esse livro, que sempre está presente nos meus vídeos, Um Curso em Milagres, é um livro muito especial, um livro que realmente é inspirado por uma inteligência muito além da nossa compreensão, que a gente, quando lê, consegue entender que esse livro ele foi inspirado pela própria consciência crística. Ele fala basicamente que o pecado é uma completa aberração, que a ideia de pecado é uma aberração. Por que ele diz isso?
É muito claro, através das linhas desse livro, quando a gente entende que nós somos exatamente iguais ao nosso Criador, né? Deus, ele criou através de um processo chamado compartilhar. É como se ele criasse um clone de si mesmo. Tudo que Deus criou não tem como ser diferente do próprio Deus. Achar que você pode pecar é atribuir a possibilidade de o próprio Deus poder cometer pecado, simplesmente porque você é igual a ele. Não existe nada nele que não exista em você. Todos os poderes, toda a infinitude, toda a ilimitação, toda a invulnerabilidade, toda a bondade, toda a amorosidade, que são as características essenciais do casal criador, estão em você, porque você é como ele. Então, é impossível que você venha a pecar. É impossível que você tenha esse bug no seu sistema que tenha vindo com ele. Você talvez esteja suscetível a erros, né? Como todos nós estamos. Mas não existe essa parte de você que é diferente de Deus, que as religiões consideram e chamam de pecado. O próprio Jesus Cristo, quando ele veio para cá nos ensinar há 2000 anos atrás, ele veio completamente lembrado da santidade da sua mente, da inocência da mente que não se conecta com nada que não seja Deus. Por isso, tantos poderes, por isso, tantas habilidades paranormais, que não eram paranormais, eram normais. A gente só está esquecido que a gente compartilha das mesmas possibilidades, por isso que a gente chama de paranormalidade, mas não é paranormalidade, é normalidade. E por isso a capacidade que ele tinha de relembrar a todos aqueles que se aproximavam do seu campo, enfim, da sua esfera magnética, a santidade e a inocência de toda a criação de Deus. Essencialmente, pessoal, nós somos inocentes, nós somos santos. Nós somos completamente poderosos, completamente amorosos, completamente capazes de fazermos o que nós quisermos, o que nós bem entendermos, contanto que nós nos conectemos com a verdade ao nosso respeito. E a verdade a nosso respeito é que nós somos a imagem e a semelhança do nosso Criador, né? O conceito de pecado é mais uma das ilusões que foi incutida na mente coletiva dentro dessa matrix no qual todos nós vivemos, para nos afastar da nossa verdade, para fazer com que nós esqueçamos quem nós realmente somos. Mas nós estamos passando por um processo de transformação e de relembrança. A mente coletiva está acordando cada dia mais. E a cada dia que passa, nós vamos lembrar mais e mais da nossa verdadeira natureza. Nós somos o próprio Deus, embora nós não tenhamos nos criado, né? Nós somos fruto de um Criador, esquecidos de quem somos. Nós somos a própria essência divina, acreditando estarmos separados. E é impossível que nós tenhamos qualquer tipo de pecado na nossa essência. Nós somos perfeitos, completamente santos. Só que, como eu falei no vídeo anterior, existe esse conceito de individualidade que nós temos na nossa mente, que se chama ego, né? É aquele modo de pensar, é aquele modo de viver, são aqueles comportamentos que privilegiam a sobrevivência, o territorialismo, a competição, a própria noção realmente de que nós somos individuais e que nós somos separados de Deus. Quando a gente opta por esse sistema de pensamento, onde o ego predomina, nós estamos muito suscetíveis a errar. Porque tudo aquilo que se afasta de Deus, tudo aquilo que não é como Deus, padece de uma fragilidade incomensurável. O ego e as escolhas que o ego faz não podem durar no tempo e geralmente vão nos ferir, porque não tem nada a ver com a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza é a divindade que existe em nós. É a santidade e a completa conexão com Deus.
Os grandes avatares que vieram para cá sabiam disso, ou pelo menos chegaram um pouquinho lembrados e foram lembrando mais com o decorrer da trajetória e dos anos. E o nosso compromisso é relembrar quem nós verdadeiramente somos. O pecado é uma completa ilusão. Você não é pecador. Você nunca pecou e é impossível que você peque. Porque também é impossível que Deus peque. E você é igual a Deus. Você só precisa lembrar. A sua mente só precisa se conectar com a verdade ao seu respeito. O Curso em Milagres traz uma passagem muito linda onde fala sobre pecado. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Se encontra na página 443 do livro de exercícios. E a lição é: o que é o pecado? A lição é muito grande. Eu vou ler algumas partes para que não fique cansativo para a gente. O que é o pecado? O pecado é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. Os sonhos de um louco são assustadores, e o pecado de fato parece nos aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, seu Pai o ilumina e o ama com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez, não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho de Deus, até quando? O que é que esses trechos querem nos dizer? A crença no pecado é uma escolha da mente que está completamente equivocada. O Filho de Deus, o Filho único de Deus, que somos todos nós, somos a criação, é tão impecável e tão invulnerável e tão insuscetível a qualquer desses conceitos terrenos e mundanos quanto o próprio Deus. Até quando a gente vai escolher acreditar em conceitos equivocados ao nosso respeito? Até quando a gente vai escolher esquecer de que nós somos exatamente como o nosso Criador? Quando Jesus dizia que o preço do pecado era a morte, é porque tanto a morte quanto o pecado são duas ilusões. É impossível que as criaturas de Deus morram, assim como é impossível que as criaturas de Deus pequem. É óbvio que a morte é consequência do pecado, porque a crença no pecado traz uma culpa inata, atrelada à própria crença. E a gente sabe que uma mente que se sente culpada tende a se autopunir sempre que possível, né? Então esse sistema de autopunição e de crença na culpa vai levar a uma destruição do próprio corpo e da própria mente. É impossível que nós pequemos. É impossível que essencialmente nós não sejamos santos e maravilhosos como o nosso Criador. Quantas pessoas não cometem inúmeros equívocos nessa passagem pelo sistema Terra, porque acreditam que são pecadores e que estão em completo débito com essa existência. Muitas pessoas deixam de valorizar oportunidades porque acham que não merecem, porque são pecadores. Muitas pessoas cometem inúmeras atrocidades acreditando no pecado do outro, assim como no seu próprio, né? Porque na medida que eu dou realidade ao pecado de outra pessoa, eu também acredito que eu sou pecadora, porque nós somos um só. Tudo isso em razão de mais um conceito completamente distorcido, de uma completa aberração que foi colocada na nossa mente. Eu espero que você saia desse vídeo hoje lembrando que você é santo, que você nunca pecou, e que se você cometeu erros no passado, você cometeu achando que aquela opção era melhor naquele momento. E que você nunca mais aceite que ninguém e que nada coloque na sua mente
que você tem uma dívida, que você é equivocado, que você está essencialmente errado, que a lembrança de Deus e da unicidade com o Criador se estabeleça na sua mente e que você cada dia mais encontre a paz. O reino dos céus, pessoal, não é um lugar geográfico, não é um lugar territorial. A gente não vai para o reino dos céus quando esse corpo padecer. O reino dos céus é uma escolha da mente do Filho de Deus. É quando a gente coloca a nossa mente na lembrança da completa unicidade com o nosso Criador. A partir daí, tudo o que a gente vê fora, já que o que a gente vê fora é uma projeção do que a gente tem dentro, se exterioriza como o próprio reino dos céus. Tudo vira paz, tudo vira abundância, prosperidade, amorosidade e perfeição. Esse mundo não é o que a gente pensa que ele é. Esse mundo é maravilhoso, esse mundo é perfeito. Esse mundo está lotado de criaturas santas. E é isso que a gente tem que se lembrar, cada dia mais. Tá bom? Um beijo para você. Você é santo, você é perfeito. Você é igual ao seu Pai. Tchau, tchau. Até mais.